Paulo escreveu esse texto porque Paulo era um teólogo e Paulo era um pastor. Paulo está escrevendo esta carta para a igreja de Corinto, que era uma cidade grega. E vocês bem sabem que os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Até acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. O problema é que a filosofia grega estava entrando para dentro da igreja e formatando a mente do povo. Em vez da palavra de Deus governar a igreja estava sendo influenciada pelo pensamento secular. A ponto no verso 12 está escrito o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, isso era uma pregação corrente nas igrejas gentílicas, inclusive lá em Corinto. Paulo diz assim: como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que Paulo está dizendo é que dentro da igreja de Corinto havia alguns membros influenciados pelo pensamento grego de que não há ressurreição de mortos, uma vez que eles acreditavam que o corpo material, que a matéria era má, eles pensavam que a morte libertava a alma dessa prisão do corpo. E então para eles, ressurreição era como que essa alma que já foi liberta pela morte voltasse a essa prisão. Então alguns estavam dizendo na igreja: bom, até que Cristo ressuscitou, não há dúvidas disso, isso é um fato notório, há provas incontroversas acerca disso, mas nós achamos que os mortos não vão ressuscitar. Então Paulo escreve esse texto para responder essas pessoas, para provar uma tese, e a tese é a seguinte: bom, se não tem ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, eu não posso negar a ressurreição dos mortos. Ou eu aceito o pacote todo, ou eu nego o pacote todo. Porque se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. E a evidência de que os mortos vão ressuscitar é que Cristo ressuscitou. Então Paulo agora vai defender essa tese da gloriosa esperança cristã. Sabe, irmãos, esta é a doutrina fundamental da esperança cristã. Sem ressurreição não tem evangelho, sem ressurreição não tem esperança, sem ressurreição o que resta para nós é um lamento doloroso e dramático. É bem verdade que o túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo é o berço da igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então nós não poderíamos estar aqui hoje cantando, pregando, ouvindo e celebrando. Agora notem vocês, essa verdade é uma verdade perseguida. Talvez nada nesse país é uma realidade tão pungente quanto a cristofobia, e no mundo afora. Mas sabem por que Jesus é tão odiado hoje? É porque ele está vivo. É por isso que ele é odiado. Ninguém odeia os Césares de Roma, ninguém odeia os faraós do Egito, ninguém odeia os ditadores do passado antigo. Sabem por quê? Porque eles estão mortos. Mas se odeia Jesus, se persegue Jesus, é porque ele está vivo, é porque ele reina, é porque ele venceu a morte, é porque ele está aqui, e ele é o Rei da glória, e ele é a razão de estarmos adorando nesta noite. Agora, Paulo vai mostrar para nós a realidade da ressurreição, e eu quero tratar de 3 assuntos aqui. Primeiro, gostaria que vocês olhassem a ressurreição como um fato passado, como um fato histórico, incontroverso. Essa é a realidade dos versos 1 a 11. Depois nós vamos olhar a ressurreição presente, como um artigo de fé. Está isso nos versos 12 até o verso de número 53. Você pode perceber comigo, por gentileza, até o verso de número 50, verso 50. E finalmente a ressurreição num contexto futuro. Você vai olhar comigo os versos 51 a 58. Então vamos dar uma olhadinha nessa passagem. Por que você sabe que Cristo ressuscitou?
Que evidências você tem? Que provas você tem? E Paulo vai dar para nós aqui 3 provas. Primeiro, confira comigo, versos 1 e 2. Primeira prova que Paulo dá que Cristo ressuscitou é porque os crentes da igreja de Corinto foram salvos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. Em outras palavras, ninguém pode ter sido salvo pelo Evangelho, por Cristo, se ele tivesse sido vencido pela morte. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar nem ele mesmo. Se não tivesse ressurreição, a cruz seria um símbolo consumado do fracasso. É porque ele ressuscitou, é que nós nos gloriamos na mensagem da cruz. A cruz não foi um sinal de derrota, mas de vitória, porque Jesus Cristo entrou na morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, venceu a morte, inaugurou para nós a imortalidade. E quando você hoje ouve o Evangelho do Cristo que venceu a morte, por este Evangelho você é salvo, porque você está aqui, é prova de que Jesus ressuscitou. Segundo, Paulo diz, Jesus ressuscitou, é outra evidência, é por causa das Escrituras do Antigo Testamento, porque notem comigo nos versos 3 e 4, que diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ou seja, de fato ele morreu e ele ressuscitou segundo as Escrituras. Em outras palavras, meus irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo não foi um acidente, não foi um acidente. Ele não morreu porque ele sucumbiu ao poder de Roma, ele não morreu porque o sinédrio tramou contra ele e prevaleceu, ele não morreu porque Pilatos covardemente o sentenciou à morte, uma vez que Judas o traiu, uma vez que Pedro negou, uma vez que os seus discípulos o abandonaram. Ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Tudo estava planejado e desde a eternidade, nunca houve um minuto sequer onde o Pai recuou nesse grande projeto de entregar o seu Filho em morte de cruz pelos nossos pecados. Mas também Paulo diz que ele foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Sabe o que significa isso? Se a morte dele não foi um acidente, a ressurreição dele não foi uma surpresa. A ressurreição também estava planejada e planejada desde a eternidade. A vitória sobre a morte não foi casual, foi programada por Deus, decretada por Deus, e isso desde os tempos eternos. Então, se ele venceu a morte, isso a Escritura definiu com toda clareza, e porque a Escritura se cumpriu, nós podemos crer na gloriosa verdade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Terceira evidência que Paulo nos dá nesse capítulo, ele prova que ressuscitou, porque ele não só ressuscitou, mas apareceu para vários irmãos, e começa a partir do verso 5, Paulo descrever, ele apareceu a Cefas, depois aos 12, no versículo 8, no 6, ele diz mais de 500 irmãos de uma só vez, depois ele disse que, no verso 7, ele apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, versículo 8, depois, finalmente, por mim. Em outras palavras, meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo foi um fato comprovado, com provas irrefutáveis, com evidências absolutamente convincentes. Não só porque ele apareceu para as pessoas, mas a ressurreição de Jesus Cristo mudou o cenário dessas pessoas para que ele apareceu. Eram pessoas covardes, agora são pessoas audaciosas. Eram pessoas derrotadas pelo medo, agora enfrentam os açoites, as cadeias, o martírio e a morte. Houve uma mudança radical na vida delas. Essa verdade gloriosa transformou a história delas. Então o apóstolo Paulo argumenta aqui para nós que, com respeito ao passado, a ressurreição é uma verdade inquestionável, absolutamente irrefutável. Mas esse texto vai mostrar para nós a segunda lição, é que a ressurreição também é, no contexto presente, um artigo de fé. E Paulo então começa no versículo 12, fazendo este tipo de argumentação. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E ele começa a argumentar assim: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então não tem ressurreição de mortos.
Agora, vamos pensar, Paulo diz, na possibilidade então de Cristo não ter ressuscitado. Bom, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos que admitir que o engano salvou o mundo. Então nós teríamos que dizer que uma mentira foi a mais boa nova que o mundo já escutou. Porque foi esta mensagem que ele ressuscitou que transformou a história, que mudou a sua e a minha vida. Mas Paulo vai argumentar aqui de uma maneira gloriosa: se Cristo não ressuscitou, diz ele no verso 14, então é vã a nossa pregação. Então o que vocês e eu estamos fazendo aqui é uma loucura. Então se reunir para ouvir a leitura e a pregação da palavra de Deus é uma tolice. Então o cristianismo está esvaziado de conteúdo e toda a sua prédica não passa de uma quimera, de uma utopia, de uma irrealidade, de uma fantasia louca. E ele diz mais: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então a sua crença, a sua confiança em Cristo nada mais é do que uma ilusão. Então os cristãos estão todos iludidos. Então os que morreram pela sua fé, morreram em vão. Então quando você pôs a sua confiança em Cristo, e a sua vida foi arrancada das trevas para a luz, e da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, nada disso aconteceu, tudo isso é fantasia da sua cabeça. E Paulo prossegue disso, confiram comigo por favor, no versículo 15, se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus, nós estamos dizendo que Deus fez uma coisa que Ele não fez, e quando você diz que alguém fez o que Ele não fez, você é uma falsa testemunha, isso é um pecado de perjúrio. E ele diz mais, versículo 17, confira comigo: se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados, então não tem salvação, então não tem redenção, então não tem bem-aventurança eterna, então não tem céu, então não tem futuro para você, então você está debaixo da condenação dos seus pecados, se Ele não ressuscitou, porque se Ele não ressuscitou, Ele não pode ser redentor, então Ele não poderia salvar nem a Ele mesmo, quanto mais a você e a mim. Mas Paulo prossegue e diz, versículo 18, confira comigo: se Cristo não ressuscitou, então os que dormiram em Cristo pereceram. Oh, irmãos amados, todos nós aqui, direta ou indiretamente, já tivemos a dolorosa experiência de sepultar, de enterrar algum membro da nossa família. Não é fácil, é muito difícil. Mas sabe o que traz consolo para a gente num funeral de um parente? De um pai, de uma mãe, de um tio, de um irmão, de um filho, de um avô, de uma avó, de um amigo querido? É que mesmo você sendo golpeado por essa dor, você canta, você ora, você agradece, porque aquela pessoa está dizendo apenas um até logo, não um adeus. Você crê que quando ela morre, ela está com Cristo. E você crê que ela foi para o céu, e você crê que ela entra no gozo do Senhor, e você crê que acabou a fadiga, que acabou o sofrimento, e você encontra nesta verdade gloriosa e bendita torrentes de consolo que invade a sua alma, e você encontra o bálsamo do Espírito Santo suavizando a sua dor, trazendo consolo para você, e a esperança e a convicção de que você daqui a pouco também estará lá neste ambiente de glória, onde não tem lágrima, onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde a morte não pode mais chegar, onde você estará para sempre com o Senhor em gozo eterno. Mas Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo pereceram. Essa esperança nossa seria uma ilusão amarga. Mas Paulo conclui assim no verso 19: se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Preste atenção, irmãos. Você pode morar no apartamento de cobertura mais chique de São Paulo, você pode possuir a conta bancária mais robusta desse país, você pode galgar o apogeu social, econômico e sucesso profissional, você pode ter todos os prazeres e deleites que este mundo oferece a você, mas se você não tem esperança de vida eterna, a sua vida é vazia e não tem sentido. Você, com tudo isso, ainda seria o mais infeliz de todos os homens.
O que traz felicidade para o ser humano não é o dinheiro que ele tem, não é a posição que ele ocupa, não é o cargo que ele ocupa, não é a posição social que ele ostenta. O que traz felicidade para o ser humano é estar em Cristo, é receber o perdão dos seus pecados, é ter a convicção da vida eterna, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, é saber que ele está estelado com o Espírito Santo da promessa, é saber que ele é um cidadão dos céus, um membro da família de Deus. E Paulo diz: se não teve ressurreição, nada disso adianta.